Fala, nação havaiana, tá começando mais um pré-jogo aqui no canal Isto é Havaí. Dessa vez vamos falar aí da 27ª rodada da Série B, Havaí versus Ferroviária na ressacada. Então, antes da gente começar a falar do jogo, eu já peço para você deixar o like, confere aí se está inscrito no canal, se você está chegando hoje também, se inscreve aí no canal, dá essa moral pra gente. E se você, já hype o vídeo aí, essa nova função do YouTube, deixa o teu hypar aí, que também ajuda bastante o nosso canal. Então, like, inscrição e também a hypada de vídeo já ajuda muito. Quem quiser virar membro, aqui embaixo tem o botão de seja membro, dá uma moral grande pra gente também. E é isso aí, vamos falar da partida. Lembrando que no pós-jogo a gente vai estar ao vivo, então depois que acabar a partida a gente também vai estar em live. Então já peço aí para você assistir nossa live, já deixa aí o sininho ativado, enfim. Chega junto, vem participar, deixa teu comentário também e já comenta aí nesse vídeo também. Vamos lá, Felipe. Então, 27ª rodada, Havaí Ferroviária, Havaí na 11ª colocação da Série B, a Ferroviária ali em 15º com 31. Ainda dá, é o último bonde, enfim, é pelo retrospecto. E aí, cara? Primeiro pedir para o pessoal deixar o like. Eu particularmente estou desesperançoso com o acesso do Havaí, porque o Havaí precisa de uma campanha assim, extraordinária, vencer mais 9 partidas em 12, são muitas vitórias em poucos jogos, né? Então, pelo que o Havaí apresentou durante essa Série B, acho muito difícil. Até no primeiro turno, o desempenho do Havaí, o futebol não foi ruim, mas começou problemas extra-campo, de salário, enfim, a gente já sabe tudo que ocorreu. Os times se reforçaram, o Havaí acabou perdendo algumas peças, as contratações que vieram também não agregaram muito. Acho muito difícil, o Havaí perdeu várias oportunidades ali de estar próximo. Se o Havaí tivesse vencido o Amazonas e o América, ou qualquer outro time ali de baixo que não conseguiu vencer, estaria numa situação muito mais confortável. É claro que matematicamente ainda dá, então, olha, vencendo a Ferroviária e vencendo a Chapecoense, volta para o campeonato, mas acho muito difícil acontecer do Havaí vencer esses 2 jogos seguidamente, né? Então, creio que é muito difícil o acesso, mas, claro, vou para a ressacada, vou lá, vou estar com esperança, vou lá para torcer, para, quem sabe, aí estar enganado, que mais torço estar enganado, que o Havaí suba para a primeira divisão. Mas não será um jogo fácil, né? A Ferroviária é uma equipe que tem um bom desempenho fora de casa, depois a gente vai entrar mais um pouquinho na equipe da Ferroviária, mas não vai ser um jogo fácil. Bom, o fato é que a rodada já começou, né? O Novo Horizontino venceu o Atlético ontem e entrou no G4, então o primeiro time dentro do G4 tem 43 pontos e o Havaí está ali em 11º com 36, então uma distância já considerável. E também, né, para galera que está mais focada nos 45 pontos também, a gente está, o primeiro dentro da zona, o América Mineiro tem 27 pontos e o Havaí tem 36 pontos, então aí 9 pontos de diferença para a zona, então tá tranquilo, assim, digamos assim, né? Acho que não tem tanto risco, né? É mais perto do G4 que do Z4, né? Então, acho que o Havaí tá bem no meio de tabela, né? Muito difícil cair, muito difícil subir. É bem isso aí, bem meio de tabela. Enfim, a gente espera que uma vitória hoje jogue para cima, mas é como a gente já falou em vários programas e até também o próprio Jair já citou em coletivas, né? Só uma sequência de vitórias para o Havaí conseguir alguma coisa nesse campeonato, mas enfim, a gente vai falar dos times aí também agora. Mas antes da gente falar propriamente dos times e do confronto, eu queria falar do nosso parceiro para esse vídeo de hoje, que é a Bet Nacional. Lembrando aí você que tem que ser maior de 18 anos, né, para poder fazer apostas na Bet Nacional também. Nunca colocar o seu patrimônio em risco, sempre apostar aí conscientemente para fazer aquela fezinha nova aí, né? E até passar aqui nas odds do jogo, o Havaí é bem favorito, Felipe. O Havaí tá por 1,70 aí para vencer essa partida da Ferroviária. Então, quem quiser fazer essa aposta aí no Havaí, tem o QR Code que está na tela também. E a gente vai deixar o link no comentário aí fixado para você se cadastrar, fazer tua apostinha lá no Havaí. Quem sabe ainda ganhar um troquinho, né? Ficar feliz aí.
com a vitória, e também se tu apostar no Avaí, ou enfim, qualquer outra aposta aí que tu pode fazer, porque a Bet Nacional tem vários e vários mercados aí para tu poder apostar, mas sempre lembrando, né? Joga com consciência, não vai botar aquilo que tu não pode, né, perder. Mas vamos falar então dessa partida, Felipe. O Avaí que... Opa, botei a tabela aqui. O Avaí que vem a campo aí com o desfalque do Jonathan Costa, que foi expulso na última partida, né? Até a gente soltou um rios ali falando que o Brock joga, o Brock não joga, tá? Essa dúvida aí no ar, né? Até, apesar de que o Brock colocou no Stories, né? A arte da partida, então talvez acho que o Brock vai jogar, eu não sei se ele tá enganando aí o Claudinei, né? Mas o Claudinei nem chegou direito na Ferroviária, enfim. Mas vou colocar o campinho na tela e a gente pode discorrer um pouco desse time do Avaí que, para mim, acho que o DG deve voltar também. O Mário Sérgio não fez uma grande partida ali, né? Contra o Atlético Goianiense, e acho que o mais importante é a volta do Marquinhos Gabriel, que fez muita falta nessa partida contra o Atlético Goianiense. Realmente, eu acho que o Brock, assim, é achismo, né? Já falei no começo, eu acho que ele não deve jogar, porque ele não participou, eu acho que dos treinamentos, saiu lesionado, não é um menino, né? Um jogador mais experiente, 34 anos, então não sei se valeria a pena o Avaí botar um jogador que já tem problemas de explosão, né? Um cara mais lento, mais experiente, vindo de uma lesão na última partida. Enfim, ele pode ter botado o Stories, mas o Stories foi um repost, né, da assessoria dele, quem sabe a assessoria não sabe que ele não está disponível, enfim. Mas acho que não deve jogar, mas se jogar vai ser importante, se ele estiver saudável, né? Porque ele é um dos líderes do Avaí, não foi bem na última partida, né? Falhou um dos gols do Avaí, mas o Everton, que é a opção ali para uma das opções, mas a tendência realmente é o Everton jogar, porque é o zagueiro canhoto, já entrou no último jogo no lugar do Brock, mas ele falhou já num gol, o gol foi em cima dele, o segundo gol do Atlético Goianiense, então o Avaí sentiria muito a falta do Brock, então se ele estiver saudável, tomara que jogue. Bom, então, provável Avaí é o César, Marcos Vinícius, Wanderson, Brock ou Everton, né? A gente fica aí nessa dúvida, não sabe. Eu acredito que DG, Zé Ricardo, JP, João Vitor, Marquinhos Gabriel, Kleber e Emerson Ramon. Acho que esse é o time também, né, Felipe? Não tem muito o que inventar, né? Tentar voltar com esse esquema que deu certo contra o Goiás, né? Cara, a volta do Marquinhos Gabriel é muito importante, porque, assim, para quem fala que o JP não é segundo volante, que o JP é camisa 10, ficou a prova que ele não é camisa 10, né? Uma coisa é ele ter qualidade para jogar vindo de trás, né? Vem do campo de frente, e outra ele tendo que jogar de costas, como camisa 10, fazendo articulação. Não que ele tenha ido muito mal, né? Ter sido um dos culpados, mas não foi incrivelmente bem. Eu acho que ele ainda tentou alguma coisa ou outra, segurar uma bola ou outra, mas não jogou bem, como todo o time do Avaí, não funcionou. O Marquinhos Gabriel fez muita falta, então o JP volta ali para segundo. O João Vitor volta a fazer esse meia direita, como vem fazendo, e o Marquinhos Gabriel ali circulando, uma hora às vezes mais aberto, outra caindo mesmo como um 10, aí o Zé Ricardo às vezes fazendo a saída, né, sendo o terceiro zagueiro, liberando os laterais ali, o DG, o próprio Marcos Vinícius. Então, a volta do Marquinhos Gabriel é muito importante. E esse time, né, apesar do pessoal criticar, porra, mas o Jair ficar insistindo com tal jogador. Cara, olha as opções do banco. Assim, a gente pode discutir o Marcos Vinícius, por exemplo, que até fez gol na última partida. Acho ele bem abaixo desde o segundo turno do ano passado. Mas o Railan também, quando joga, ele não acrescenta muito, né? A gente pode discutir, talvez o Railan defenda melhor e tal, mas o Railan não é um jogador incrível. Quais são as outras opções para ele botar? Ah, o Kleber é ruim. Vai botar quem? O Igor, que é pior ainda? Ah, e bota os guri da base, bota o Higley de centroavante. O Higley tá performando muito bem na Copa Santa Catarina? Não. O Taylor. Eu acho que o Taylor merece mais oportunidades, merece entrar mais, mas também quando ele teve a chance de ser titular, ele não jogou bem. Não que a culpa seja dele, né? Eu acho que ele merece entrar.
Por exemplo, ele botou o Léo Reis na última partida, mas eu acho que ele botou o Léo Reis porque ele ajuda mais a marcação, o Avaí estava com um jogador a menos, então eu acho que o Jair Ventura comete erros, ele poderia ter sacado algum jogador antes, como o Igor Bom, enfim, mexer mais rápido, ou botar mais, por exemplo, o Taylor, realmente eu concordo, mas tem explicações, né? Não é que ele sabote a base, ou ele tá de sacanagem, não quer que os meninos se desenvolvam, então acho que a gente pode discutir uma peça ou outra, mas é isso que o Avaí tem, né? Queria que tivesse um time um pouquinho melhor. Também o elenco do Avaí é bem curto, né? Pareceu aí que o Del Piage está em transição, então quem sabe daqui umas 2 partidas, ou quem sabe para o jogo da Chapecoense ele possa ser uma opção. Mas enfim, esse é o time do Avaí. Queria aproveitar para a gente falar do árbitro dessa partida, que será o Bruno Arleu, que é um árbitro FIFA aí bem conhecido. Esse ano ele só apitou uma partida do Avaí, que foi a vitória contra o Criciúma. E, cara, sinceramente, eu não gosto muito do Bruno Arleu, tá? Aqui a gente tá botando o histórico de todos os jogos do Avaí que ele apitou. Mais recente é esse do Criciúma, ele anulou um gol legal do Avaí, né? Numa jogada ali, marcou uma falta que não existiu. Um gol legal do Avaí foi anulado. Então, assim, eu não gosto muito do Bruno Arleu. Acho que às vezes ele tenta ir contra o VAR, enfim, ele é. Não gosto muito dele. Não sei tua opinião, Felipe. Eu concordo, ele é um pouco pavão, assim, né? Gosta de se aparecer um pouco. Assim, se a gente tentar lembrar desses jogos, tem erros, né? Até em favor ao Avaí, por exemplo, contra o Goiás em 2015, aquele gol do André Lima, que ele subiu em cima do Renan, acho que foi falta aquele lance. Então, não é que ele só prejudica o Avaí, no geral, ele é um árbitro fraco, né? Mas ainda é um dos mais destacados aí do Brasil, um dos mais famosos. Não tem muito o que fazer, né? Mas não me agrada muito. Bom, então esse aí é o juiz da partida. Não consultei ali o histórico, mas de cabeça aí que eu lembro são só 2 partidas entre Avaí e Ferroviária, e o Avaí perdeu as 2, né? Perdeu aquela da Copa do Brasil em 21, ou 20, não, 20, né? Empatou o último, né? Ah, é verdade, né? Empatou. É que o jogo foi tão triste que eu considerei como derrota. Então o Avaí nunca venceu a Ferroviária, enfim. Errei aí, mas o gol até foi do Igor, né, Felipe, nessa Copa do Brasil, né? O treinador Augusto Sim. Inácio, Bruno Silva chutou uma bola na travessão, teve daí seus momentos desse jogo, né? Foi Enan e o Igor, né? O Igor fazendo gol no Avaí. Enfim, aquele jogo o Avaí perdeu muitas oportunidades, depois tomou os gols, e esse último, né? O Avaí teve chance, foi superior à Ferroviária e não aproveitou, empatou. E me incomoda, né, essa mediocridade. Empatezinho fora, tal. Foi ótimo, né, esse empate. O Avaí em 11º agora. 2 pontos a mais, e aí o Avaí poderia estar pelo menos em 8º. Não é que seria grande coisa, né? Mas às vezes vale a pena se arriscar um pouquinho mais e sair com os 3 pontos. De pontinho em pontinho, o Avaí estaria melhor colocado nessa tabela de classificação, né? Bom, mas vamos falar então do nosso adversário, que vai ser a Ferroviária, que demitiu o treinador aí após a derrota ali para o Novo Horizontino, do Anderson Moreira. Saiu então o Vinícius Bergantin e chegou hoje, acho, né? Agora, notícia de agora há Foi pouco. anunciado hoje. Claudinei Oliveira, Mr. Claudinei, será o treinador da Ferroviária. Acho que ele ainda não chega a comandar o time, ele vai estar ali nas tribunas da ressacada, né? No camarote, mas ele vai ser o treinador aí da Ferroviária para a sequência da Série B. Passar uma prévia aí da Ferroviária, segundo o Globoesporte.com. Denis Júnior, Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, sim, aquele mesmo que jogou no Avaí, ou Maicon, Gustavo Medina, Edson Lucas ou Zé Mário, Ricardinho também, aquele que passou no Avaí lá em 2013, Alencar, Netinho, Fabrício Daniel, Juninho e Carlão. Então esse aí é o provável Ferroviária para a partida de 6h30. E aí, Felipe? Tirando, para mim o destaque desse time é o Carlão, né, cara, que é um jogador muito acima da média ali para o time da Ferroviária, mas, cara, é um confronto totalmente acessível para o Avaí, né?
Eu acho que a Ferroviária é uma equipe que joga melhor fora de casa. Até a gente pode botar na tela para comprovar isso. Aqui, a Ferroviária é a 15ª no campeonato, mas se a gente bota o desempenho em casa, a gente vê que é um dos piores mandantes, 17º melhor mandante. O Avaí, por exemplo, é o 8º. E o desempenho fora de casa, agora, bem na hora, foi atualizar aqui. Acontece. Porra. Mas fora de casa, estava falando ali do desempenho deles. Então, sendo superior, mas até porque eles não têm um fator casa muito forte, né? O estádio que fica vazio normalmente, na maioria das partidas, a gente vê que não tem muito público. Então, talvez por isso, fora de casa, seja melhor a equipe da Ferroviária. Até, Felipe, tem outros jogadores ali, né, Só da aproveitar agora, Ferroviária Fernando. que. Só aproveitar que agora é o 9º melhor visitante do campeonato. Por exemplo, tem um desempenho parecido com o Novo Horizontino, que está no G4, tem um desempenho muito melhor que o do Avaí, né? 2 pontos a mais, é o 9º. Tem um time que joga melhor, tem algumas vitórias fora, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, que o Avaí foi incapaz de vencer na última partida. É um time que tem um bom contra-ataque, tem pontas rápidos ali, o Fabrício Daniel, o próprio Juninho é um ponta rápido. O Carlão, um centroavante bem móvel, que sai da área, consegue fazer jogadas, né? Ele poderia até ter mais gols na competição se ele ficasse mais parado ali, esperando para só enfiar a bola para dentro. Ele serve também os companheiros, sai, gera jogo, é um bom jogador, um jogador bem interessante. Do meio campo ali a gente pode destacar o Netinho, que é um segundo volante médio, né? Porque eles jogam com 3 volantes, e o Netinho, um dos destaques, teve sondagens de clube de Série A, um jogador que eu não sei como é que o Paysandu, por exemplo, deixou sair, tem uma boa bola parada, finaliza bem de fora da área, um jogador bem interessante. O Alencar, o camisa 8, é um jogador interessante também, já foi um dos destaques do Retrô ano passado na Série D. Aí tem o Ricardinho, que a gente sabe que é aquele volante mais volante, ele corre o campo todo, então ele dá uma sustentação para esses 2 outros jogadores de meio campo jogarem um pouquinho mais livre. O Lucas Rodrigues é um lateral que tem bons números defensivos, o próprio Gustavo Medina é um zagueiro rápido, jovem, também é um bom jogador. Então é um time que tem boas opções, tem um desempenho legal, como já mostrei, fora de casa. Não é um dos piores times da competição, claro que não é um time incrível, mas tem opções ali, às vezes tá no banco, se tu pega ali um Albano, que ano passado foi destaque da Inter de Limeira na Série D, é um jogador interessante, tem bom 1 contra 1, pode criar alguma jogada, mas aí tem outras opções, a gente vê Ronaldo, por exemplo, aquele que passou pelo Avaí, o Kevin é uma das opções no banco, aquele que passou pelo Avaí também. Então, falta elenco, falta peça, mas até tem alguns outros jogadores, tem alguns jogadores interessantes, né? Então, não será um jogo fácil, ainda mais que agora tem o Claudinei. Eu acho que a Ferroviária tem de dar uma crescidinha aí, pelo menos nos próximos jogos. Eu acho que vai manter essa postura fora de casa de explorar contra-ataques, né? Claudinei vai jogar mais fechadinho. E o Albano, só que eu falei, tá com um desfalque, então uma boa notícia para a gente não ter um jogador ali para, às vezes, no segundo tempo, ter 1 contra 1, criar alguma jogada. Notícia boa. E eu tava aqui, eu ia falar, né, dos outros 2 que estão na Ferroviária, que eram justamente o Ronaldo e o Kevin. E, porra, só o que falta, né? Só o que falta é o Avaí tomar um gol do Ronaldo e, sei lá, perder o jogo. Bate na madeira aí, para isso não acontecer. E também outra curiosidade é que o Ferroviária tem o Eric Melo, que é o irmão do Ranielli, mas ele também está como desfalque para essa partida, não vai jogar, ele que é lateral esquerdo, mas enfim, fica aí a curiosidade. Felipe, vamos lá, palpites aí para a gente fechar esse pré-jogo. Galera, deixa o like, opinião aí, comentário. Galera parou de comentar aí nos pré-jogo. O que vocês acham da escalação do Avaí? É isso mesmo? Vocês concordam com o Jair Ventura? Tem que sair o Jair? Enfim, deixa a tua opinião aí nos comentários, que é bem importante. E também já convido você novamente para o nosso pós-jogo,
assim que a gente chegar em casa da partida, deve ser ali umas 8h40, 9 horas, a gente tá aí fazendo a live, mas a gente avisa lá nos grupos do WhatsApp. E é isso aí, Felipe, palpite. Eu vou de 2-1, o Avaí vai abrir o placar, depois tomar um empate, fazer a virada no final. O gol do Avaí primeiro vai ser com o Kleber, e depois a Ferroviária vai empatar com o Fabrício Daniel, que joga muito bem contra o Avaí, até um carrasco aí, já fez gols em algumas partidas contra o Avaí. E depois o Taylor vai sair do banco, o Jair vai colocar o Taylor e ele vai decidir o jogo. E daí a gente vai se perguntar por que o Jair não botou no último jogo. 2-1 para o Avaí. Cara, vou mais conservador aí, 1-0, tá bom. Vai ser gol do nosso ministro da Defesa, Wanderson. Vai fazer um golzinho aí de cabeça no escanteio. 1-0 para o Avaí, bem sofrido ali pelos 30 do segundo tempo, todo mundo já puto. Mas a gente vai vencer esse jogo aí. Então é isso, galera. Deixa o like, não esquece aí. E estamos ao vivo aí depois da partida, então chega junto. Beleza? É isso aí e valeu.